Começamos com o destaque internacional. O Conselho da União Europeia se reúne daqui a pouco para decidir os próximos passos do Acordo de Livre Comércio com o Mercosul. Vamos falar sobre esse assunto com Américo Martins. Mais uma vez, bom dia, Américo. E destaco, há quantos anos a gente acompanha essa discussão em torno da possibilidade de um acordo entre Mercosul e União Europeia? Muitas expectativas para um avanço. Caminhamos nesse momento em qual sentido, Américo, diante de um veto já anunciado pela França, mas com uma sinalização positiva por parte da Itália? Pois é, Carol, agora com mais calma, muito bom dia para você e todo mundo que nos acompanha aqui no Novo Dia. Carol, a indicação que nós temos é que a Itália deve votar a favor desse acordo entre a União Europeia e o Mercosul. E por que que o voto da Itália é tão importante? Porque para esse acordo ser aprovado, depois de mais de 25 anos de negociação, de muitas idas e vindas, o Conselho Europeu precisa aprovar isso com uma maioria de 15 dos 27 países que fazem parte da União Europeia. Portanto, 15 desses países precisam aprovar o acordo e eles, em conjunto, esses 15 países, precisam representar pelo menos 65% da população da União Europeia. A França vetou o acordo, vai votar contra hoje. Emmanuel Macron deixou isso claro, porque ele está sendo refém, basicamente, dos agricultores franceses, que são muito protecionistas e que esperam que o seu governo mantenha essa proteção a eles. Eles sabem que eles não têm como competir de igual para igual com o Mercosul, com o mercado tão potente como é o agronegócio do Mercosul, em especial o agronegócio brasileiro. Eles temem essa competição. Então o Macron anunciou que vai votar contra. Macron, a Polônia deve votar contra, a Irlanda, são países importantes que querem proteger o seu agronegócio. Mas, em conjunto, se a Itália votar a favor, esses países que são contra não chegam a mais de 35% da população europeia, porque a população da Itália é muito grande, a da Alemanha, que é completamente a favor do acordo, também é muito grande, da Espanha, outro grande país europeu que também é a favor do acordo. Então nós temos ali um voto de Minerva, que é o voto da Itália. Nós temos essa divisão, temos de fato países muito importantes dentro da União Europeia que se dividiram nessa questão. A Alemanha, por exemplo, que tem uma indústria muito forte, que percebe que pode lucrar muito com exportação de maquinário, por exemplo, para o Mercosul, é completamente a favor. A França, pelos motivos que eu coloquei, pelo protecionismo ao seu agronegócio e pelas condições de fraqueza política do Macron neste momento, vai votar contra. Então cabe aos outros países decidirem, e a Itália é o país que tem esse voto de Minerva. As indicações são que, depois de muitas idas e vindas, a primeira-ministra Giorgia Meloni deve votar a favor desse acordo. Não está confirmado, ela não confirmou o voto nem a favor nem contra. Agora, a União Europeia também tomou medidas ali, mais medidas ainda, para tentar dar garantias aos seus agricultores. Então, para que esse acordo seja aprovado, a União Europeia já propôs salvaguardas que vão limitar a exportação de produtos do agronegócio do Mercosul para a União Europeia, caso essas exportações atinjam um volume ou um valor muito alto e que isso acabe causando problemas para os agricultores na Europa. Esse valor nem é tão alto assim, variações de 8% do valor ou no tamanho da importação já poderia ser um gatilho para a União Europeia começar a estudar limitações nas exportações do agronegócio brasileiro. Além disso, a União Europeia ainda ofereceu ontem subsídios ainda maiores para os agricultores na Europa. Existe uma grande discussão sobre o corte desses subsídios, porque o orçamento da agricultura é o maior de todos os pontos do orçamento da União Europeia, mas os europeus resolveram oferecer mais uma ajuda bilionária antecipada para os agricultores. Isso faz parte de uma discussão ainda maior dentro da União Europeia, mas vai certamente facilitar a aprovação desse acordo. A reunião deve acontecer daqui a pouco, está prevista para começar daqui a pouco, lá em Bruxelas, na Bélgica. A reunião do Conselho Europeu tem vários pontos nessa agenda, por exemplo, a questão da Ucrânia ainda, que é uma grande prioridade para os europeus, mas o Mercosul faz parte formalmente, a votação da pauta de votação dessa reunião, e é muito provável que isso seja aprovado hoje. Nós vamos estar acompanhando,
Pode ainda acontecer alguma surpresa, mas as indicações são de que a Europa finalmente, depois de 25 anos de negociação, finalmente aceitará assinar o acordo de livre comércio com o Mercosul, o que é uma excelente notícia para a economia brasileira.